Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Novamente, professor Márcio Augusto aqui com mais uma aula de Sociologia do segundo bimestre. Hoje iremos falar sobre o etnocentrismo. A gente fechou a aula passada dando uma falada rápida, né, sobre o etnocentrismo. Nessa aula a gente vai aprender o que é isso, tá? Novamente nesse novo formato de aula que eu preparei para vocês, onde vocês não me veem mais no vídeo, mas conseguem escutar minha voz, que é o mais importante. Apontando aqui, né, na nossa esquerda inferior, a minha página do Facebook, prof.geoguto. Vai lá, curte e pode perguntar à vontade, porque eu respondo mais rapidamente do que no Classroom, porque através do Facebook eu recebo notificações pelo meu celular e fica muito mais fácil e muito mais rápido de eu responder e atender a demanda de todos vocês. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o etnocentrismo, né? Na nossa aula de filosofia, nossa segunda aula desse segundo bimestre. Vamos lá? Etnocentrismo é um conceito antropológico usado para definir atitudes nas quais consideramos os nossos hábitos e condutas como superiores aos dos outros, né? Isso acontece em todas as sociedades, devido aos preconceitos produzidos pela própria dinâmica cultural e que nos leva a adotar os padrões culturais que nos são familiares. O etnocentrismo ocorre por culpa da nossa compreensão do que seria comum, dificultando a nossa capacidade de perceber a diferença como algo normal. Evidentemente, esse tipo de fenômeno está relacionado aos choques culturais, mas podem ser vistos cotidianamente em nossa própria cultura. De fato, o etnocentrismo afeta todas as pessoas e em todas as culturas, de uma forma maior ou menor. Então, o que é o etnocentrismo? É quando eu acho que eu e o meu povo temos razão em tudo aquilo que nós fazemos e que o que os outros fazem está errado, o que os outros fazem não presta, né? Alguém já passou por isso? Todo mundo em algum momento, né? Infelizmente, principalmente questão de religião, né? Existem grupos religiosos que se acham mais preparados, né? Mais prontos do que os outros, né? Mais salvos do que os outros, né? Infelizmente isso acontece. Isso é uma forma de etnocentrismo, né? E aí a gente vai ver que mais à frente existem umas questões de cultura, né? Que para a gente muitas vezes não faz o menor sentido, mas é uma tradição daquela região, como por exemplo, né? Os judeus que são circuncisados, né? Por exemplo, as crianças que nascem no Alasca, né, nos polos lá, e desde muito cedo aprendem a nadar no gelo, né? São coisas que para a gente é absurdo, é tortura, né? Ah, não pode ser assim, né? Algumas tribos indígenas, né, que a gente vê, onde os meninos e meninas recebem aqueles suportes, né, na boca, né, ou aqueles anéis para alongar o pescoço, né? São questões culturais que para a gente não fazem o menor sentido, mas que para eles lá, na comunidade deles, na cultura deles, é uma questão de orgulho, né? Uma questão até de status social. Etnocentrismo é um conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultural, ou a sua cultura, né, o centro de tudo. Portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. O indivíduo etnocêntrico considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das outras culturas. E isso pode representar um problema, porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias infundamentadas. Esse fenômeno possui dimensões intelectuais, ou seja, racionais, e afetivas, que são psicológicas, que estão na gênese de quase todas as atitudes e comportamentos preconceituosos, radicais e xenófobos. A gente vai falar sobre xenofobia mais à frente, tá? A xenofobia é quando você tem aversão a pessoas de outro país, por exemplo. Na melhor das hipóteses, o etnocêntrico irá considerar a sua cultura como natural em relação às outras, tidas por ele como anormais e absurdas. Então, por exemplo, uma questão de etnocentrismo é quando você fala que português é burro, quando você fala que francês é sujo,
quando você fala que baiano é preguiçoso, né? Isso tudo é etnocentrismo, né? E não é uma coisa legal. O etnocentrismo nunca é legal, tá? Então, por exemplo, existem coisas na nossa cultura que são completamente absurdas para as outras culturas. Por exemplo, uma coisa muito comum na cultura brasileira é o samba, né? As mulheres de biquíni na praia, né? Em algumas culturas isso é completamente absurdo, isso é completamente anormal, isso é completamente inaceitável, né? Mas são visões diferentes. A gente tem os nossos preconceitos aqui, eles têm os preconceitos dele lá, embora não devêssemos nenhum de nós ter esse tipo de preconceito. Tá ok? Uma visão etnocêntrica demonstra, por vezes, o desconhecimento dos diferentes hábitos culturais, levando ao desrespeito, à depreciação e à intolerância por quem é diferente. Em seus casos mais extremos, origina atitudes preconceituosas, racistas e xenófobas, né? Eu estou reforçando isso aqui porque a gente vai falar muito sobre isso, tá? Esse fenômeno universal pode atingir proporções drásticas quando a cultura tecnicamente mais frágeis entra em contato com culturas mais dominantes e avançadas. E aí, olha só, isso é importantíssimo, tá? Um dos mais importantes, né, um dos mais marcantes exemplos de etnocentrismo da história foi o nazismo. O nazismo era a ideologia alemã pregada por Adolf Hitler, que defendia a superioridade da raça ariana, ou seja, dos alemães. Segundo essa ideologia, os povos germânicos eram uma raça pura e superior, e todas as outras raças eram inferiores. Com base nessa ideia, os alemães exterminaram milhares de judeus e algumas outras etnias, o que ficou conhecido como Holocausto. Então, assim, algum imbecil, né, só dizendo assim, se achou melhor que os outros e por conta disso começou a eliminar os outros, né? Ah, a gente presta, eles não prestam. Isso aconteceu só na Alemanha? Não, aconteceu no Brasil também. Sério, professor? De verdade. E a gente vai ver isso aqui na frente e é nessa que eu vou me ater para explicar a vocês, tá? Outro exemplo de etnocentrismo foi a colonização europeia nas Américas. Ao chegarem em território americano, os europeus se depararam com povos de hábitos e culturas completamente diferentes, ou seja, os índios, né, os indígenas que aqui habitavam. Os europeus julgavam-se superiores aos povos originários e impuseram seus costumes, tradições e religião. No Brasil, por exemplo, os indígenas foram obrigados a seguir a religião cristã e eram catequizados pelos jesuítas, ou seja, os índios tiveram que obrigatoriamente se tornar católicos, né? A crença de que era culturalmente superiores aos indígenas e negros escravizados justificou uma série de violências e dominação, cujos reflexos estão presentes na sociedade brasileira até os dias atuais. Tá? Junto com isso, desenvolveu-se toda uma definição mais específica do etnocentrismo, que a gente chama de eurocentrismo. É uma ideia no qual o homem europeu era considerado o homem civilizado. Então, por exemplo, era muito comum, né? A gente vê na história, vê em novelas de época, que mesmo com o calor que faz no Brasil, no Rio de Janeiro, toda a corte portuguesa usava aqueles vestidos europeus, né? Aquele monte de coisa pesada, super calorenta e praticamente insuportável. Mas por quê? Porque era o padrão etnocêntrico da época, né? Ah, a gente tem que usar nas Américas o que a gente usava lá na Europa, tá? E quando eu falo aqui, por exemplo, dos negros e indígenas, o que aconteceu, né? Assim que os portugueses chegaram no Brasil ou os espanhóis chegaram no resto da América, teve essa questão da dominação, né? A dominação espanhola, por exemplo, fez com que os índios, né, fossem catequizados e se tornassem católicos. Então tiveram que esquecer Tupã, Jaci e Iraci para adorar a Jesus, né, Santo Antônio, São Pedro, São João e por aí vai, né? E foi essa questão etnocêntrica também que fez com que os negros fossem escravizados, porque eles consideravam os negros uma raça inferior, né? Para eles, negro não tinha alma. Negro era o equivalente, era a mesma coisa que um cavalo, um burro, um jegue, né? E por isso, como o negro não tinha alma, na concepção deles, o negro não tinha alma, como eu falei para vocês, né? Eles podiam ser maltratados, eles podiam ser tratados literalmente como animais, para vocês verem as consequências dessa visão etnocêntrica.
tá? Então, a gente tem que entender a questão de etnocentrismo para que a gente possa acabar com ele, né? Nenhum tipo de preconceito é legal. Nós devemos ser o menos preconceituosos possíveis com tudo, entendeu? E isso é importantíssimo, tá? Então, para a aula de hoje, o que eu preparei foi apenas isso. Foi uma aula bem curtinha para que a gente possa relaxar de vez em quando, tá? Espero que todos tenham entendido. Caso não tenham conseguido entender, podem ir lá no Google Classroom e perguntar à vontade, né? Ou, o que eu acho até melhor e mais rápido, vai no meu Facebook, né? Coloquei lá na frente para vocês, o prof.geoguto. Entra lá, curte a página e faz a pergunta para mim, que eu recebo a notificação no celular e já respondo para vocês quase que imediatamente. Tudo bem? Desejo a todos uma ótima semana, com muita paz e muita saúde e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um abraço a todo mundo aí.